Quinto ano hoje, 10 de junho, né, uma quarta-feira. Desejamos um dia produtivo para você e para sua família. E para iniciarmos as nossas videoaulas hoje, vamos de ciências. E eu gostaria de fazer recapitular, né, alguns conteúdos já trabalhados, como o sistema cardiovascular, como o sistema urinário, como o sistema nervoso, né, ressaltando alguns pontos que não foram falados ao longo desse mês. Bom, quanto ao sistema cardiovascular mesmo, né, nós podemos acrescentar que nesse sistema há um processo que a gente chama, né, há dois tipos de circulação que a gente chama como pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação, ela ocorre, né, entre o coração e os pulmões, tá? E também ela é conhecida como circulação pulmonar. E a grande circulação ocorre após a entrada do sangue no ventrículo esquerdo, de onde ele é bombeado para a aorta e depois para todas as partes do corpo, por artérias cada vez. E também eu me lembro que eu falei para vocês acerca de algumas doenças relacionadas, né, ao sistema cardiovascular. E dentre elas nós podemos destacar o derrame, o infarto, a hipertensão, o sopro no coração, a arritmia, também a anemia, né, a leucemia e a aterosclerose, tá? São todas doenças relacionadas aí ao sistema cardiovascular. Bom, dando continuidade, né, prosseguindo nos nossos estudos, a gente falou acerca do sistema urinário, né? E trouxemos para vocês, destacamos para vocês uma doença que ocorre, né, quando os rins eles param de funcionar, né? Então, quando isso acontece, o nosso sangue, ou o sangue do paciente, né, ele precisa ser filtrado para retirar todas essas impurezas. E isso acontece através de máquinas, né, que fazem a retirada de todo o sangue, né? E à medida que vai saindo, vai se tirando essa impureza e esse sangue é devolvido de novo ao corpo do paciente. E aí a gente chama esse processo, né, de hemodiálise, tá? E aí eu trouxe um acréscimo para vocês que diz que embora o nosso corpo possa funcionar como apenas um rins, muitas pessoas não têm rins saudáveis e às vezes esses órgãos podem até parar de funcionar. E aí, quando isso acontece, é necessário fazer essa hemodiálise, que é um procedimento ao qual pacientes, nós chamamos, conhecido como pacientes renais, precisam se submeter até conseguirem um transplante de rim, que geralmente pode ser feito com um órgão de alguém, né, da própria família. É possível que às vezes, mesmo sendo da família, né, haja uma rejeição, né, e aí esse paciente às vezes demora muito para conseguir, então, né, um transplante, tá, de órgãos. Então, na hemodiálise, o sangue do paciente passa por uma máquina para ser filtrado. Terminando o processo, o sangue retorna para o corpo do paciente sem qualquer resíduo. O material tóxico que foi filtrado, né, ele é retirado e depois retirado da máquina, né, e eliminado, tá certo? E aí, dando continuidade, a gente fala acerca do controle e movimento, né, que está totalmente ligado, né, ao sistema nervoso, né? Esse sistema nervoso, ele está no comando de todos os outros sistemas, né? Então ele é um sistema muito importante, porque ele está no comando, ele comanda todos os outros sistemas, né?
E ele está conectado também ao sistema locomotor, comandando todos os movimentos dos músculos esqueléticos, assim como os músculos involuntários. Tá? Então, compreender o papel desses sistemas na interação, né, com o ambiente que nos cerca é muito importante. Tá? E aí no início, né, eu acho que foi na semana passada, eu falei para vocês acerca da ilusão de ótica. Então, a ilusão de ótica ela não acontece nos nossos olhos, mas sim na parte do cérebro que interpreta o que nós estamos vendo. Então, o que os nossos olhos veem, né, na realidade quem interpreta, quem vai fazer essa interpretação é o nosso cérebro, tá? Fazendo suposições e classificando o que nós vemos. Tá? E aí eu quero ler um texto para vocês, né, acerca disso que eu acabei de falar, né? Diz assim: ilusões nos enganam por vários motivos. Objetos adjacentes podem influenciar a forma como você vê as coisas. Diferentes perspectivas podem mudar sua visão sobre um objeto. Às vezes, ilusões funcionam devido a deficiências na autonomia normal dos nossos olhos. Mas se você pensou que a visão tinha apenas a ver com seus olhos, você está enganado. Isso porque as informações sobre a luz que entram nos nossos olhos viajam através dos nossos nervos ópticos, sendo depois interpretado pelo cérebro. O cérebro é responsável por tirar dados brutos sobre os comprimentos de onda da luz e desvendar os padrões, usando a memória para dar sentido às imagens que o cérebro finalmente vê. Nossos olhos transmitem uma enorme quantidade de informações ao cérebro e requer muito poder cerebral para processar tudo. Então é um trabalho gigantesco, gente. Quando alguma parte, né, desse nosso cérebro ele deixa de funcionar, isso vai refletir em outra parte do nosso corpo. Né? Então, por isso nós devemos ter bastante cuidado, né? Com a nossa saúde, com o nosso corpo como um todo. Então, para facilitar o trabalho, o cérebro criou atalhos para entender o que está vendo, fazendo suposições sobre algo em vez de realmente ver como essa coisa é. Isso faz com que vejamos as coisas incorretamente. As sombras, a perspectiva e a cor são algumas das pistas que o cérebro usa para tomar decisões sobre o que está olhando. Embora não seja inteiramente entendido como o cérebro percebe o movimento dessas imagens, em 2012, um estudo do Hospital Joseph e do Centro Médico em Phoenix descobriu que pequenos e rápidos movimentos oculares são responsáveis por parte da ilusão. Tá? Então, se você focar seu olho, né, ou seu olhar muito atentamente em um ponto da imagem, o movimento irá parar. E aí, gente, vem algo bastante importante, né, que são os reflexos. Então, os reflexos eles são reações rápidas a eventuais situações de perigo em que possamos nos encontrar. Por exemplo, retirar a mão quando em contato com uma superfície quente ou algo que cause dor é uma ação explicada pelo ato do reflexo. O exame do reflexo é aquele que o médico, né, ele bate com um martelinho, né, no nosso joelho, por exemplo. Ele serve para avaliar uma possível lesão na medula. Né? Então, quando há o reflexo, né, e o médico ele bate ali com um martelinho, a nossa perna, né, ela levanta.
rapidamente. Então isso demonstra que está tudo ok. Mas quando isso não acontece, né, isso vai apontar uma possível lesão na nossa medula. Então, alguns reflexos eles são tão importantes para a nossa sobrevivência que eles estão presentes desde o momento do nosso nascimento. Por exemplo, sugar, né, e buscar o seio materno. E isso, esse reflexo ele está presente nos primeiros momentos da nossa vida, né? E eles são realizados involuntariamente. Então, gente, quando há ausência, né, quando a criança quando nasce uma criança, ela passa por uma série de exames, né? Então, muitos desses exames é justamente para saber acerca desses reflexos. E não sendo encontrado, né, nessas crianças alguns desses exames, alguns desses reflexos, isso é um grande indicativo, né, para que essa criança ela seja diagnosticada com uma criança com problemas neurológicos ou uma criança com algum tipo de síndrome, né, como por exemplo a síndrome de Down. Então são 6 os reflexos mais importantes e há mais de 15 exercícios feitos na maternidade para testá-los. Tá? Então eu vou explicar para vocês esses 6. Primeiro nós temos o reflexo de Moro. O bebê joga a cabeça para trás, estica as pernas, abre os braços, fecha, né, e depois abre e fecha. Né, depois. Surge quando o recém-nascido se sente desequilibrado ou assustado. E ele some por volta do 2º ou do 3º mês. Aí nós temos a marcha reflexa, né, colocado em pé, com apoio nas axilas, ele ergue uma perna, dando a impressão de estar andando. É o primeiro a desaparecer, some até o fim do 1º mês. E aí nós temos a sucção e a busca pelo seio, né, que nós já acabamos de ver que ele é involuntário, né? O bebê abre a boca e suga o que aparece à sua frente. Ao tocar qualquer região em torno da boca, ele vira o rosto para o lado estimulado. A busca pelo seio desaparece por volta do 2º mês, quando o reflexo de sucção passa a ser voluntário. Aí nós temos o outro que é a preensão palmar e plantar. O recém-nascido agarra o dedo da mãe com força. Esse reflexo ocorre nas mãos e nos pés. O da mão costuma desaparecer por volta do 3º mês. O do pé continua até o 7º ou 8º mês. Aí nós temos o tônico cervical, né? Com o bebê deitado, o médico gira a cabeça do bebê para o lado. A criança tende a estender este braço e dobrar o outro. É chamado de posição de esgrimista. Costuma desaparecer no 3º mês. E temos o engatinhar. De bruços, o bebê estica as pernas como se tentasse rastejar, quando alguém lhe dá apoio nos pés. Tá? Some por volta do 5º mês. Tá certo? Então, esses são alguns dos exercícios feitos, né, para diagnosticar possíveis doenças ou possíveis síndromes. Quando o bebê ele responde a todos esses testes, né, esse bebê é considerado um bebê saudável. Certo, meus amores? Então, esses alguns pontos que eu gostaria de ressaltar para vocês acerca dos conteúdos já trabalhados. Um grande beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula de ciências. Tchau!